ser assim, a primeira vez que aqui em São Paulo eu soube de ti foi durante uma eliminatória da Copa do Brasil, Palmeiras e Curitiba. Naquele dia eu vi você jogando e assim, cogitou essa possibilidade de você vir para o Palmeiras. Vendo você jogando naquele dia, eu não tinha dúvida assim, de que você daria certo no Palmeiras. Você imaginou que dali de Curitiba daria tão certo assim? Era uma expectativa, né? Primeiro porque minha carreira se desenha assim, eu começo a jogar no Curitiba e começo a frequentar as seleções menores, né? Sub-15, Sub-17. E eu lembro em 92, nós vamos para uma seleção que jogaria o Sul-Americano de 17 e 93. E o cara desse time era o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo destrói nos treinos, era o Ronaldo ainda do São Cristóvão, não era nem o Ronaldo do Cruzeiro. O Ronaldo vai para o Cruzeiro após o Sul-Americano de 17. E meses depois eu vejo o Ronaldo jogando no Cruzeiro. E meses depois eu vejo o Zé Elias jogando no Corinthians. O Zé tinha sido meu adversário em Curitiba no futsal. E aí eu começo aquela pilha da família, pilha dos amigos. Pô, você estava com o Ronaldo ontem, na seleção, você enfrentava o Zé ali, dá pra ser. Só que eu jogava no Curitiba, o clube As Moscas, jogando segunda divisão, chegou até para terceira. E eu falei, pô, dá, mas é um caminho mais longo. Eu olhava e via assim, pô, o Rivaldo joga no Corinthians, eu não consigo jogar igual os caras jogam muita bola. Eu olhava pro Djalma e não via o Djalminho, eu via o Djalmão, era um negócio muito longe. Então, assim, de início eu queria jogar no Curitiba. Aí depois, aos pouquinhos, eu fui entendendo que eu podia jogar num nível maior que quando eu chego no Palmeiras. Aquele time do Palmeiras, eu me recordo assim, em 97, vocês estão assistindo o Palmeiras, teve um primeiro turno muito ruim. E depois do segundo turno começa uma mudança, né? Vem o Alex, chega o Luiz Felipe, e a gente monta um time que assim, pra mim, eu não posso falar embora jornalista palmeirense, eu sou palmeirense muito antes de ser jornalista, mas assim, aquele time... Sou palmeirense embora jornalista. Aquele time, era um time parrudo. Amaral retorna, Oséias vem do Atlético Paranaense, eu venho do Curitiba. Marquinhos vem do Flamengo. Pimentel vem do Vasco, mas Marquinhos já estava. Marquinhos era remanescente. Quem mais? Chega o Cris, o centroavante, não lembro onde o Cris jogava no interior, jogava no São José. Júnior Tuchê, que era uma revelação do Vitória da Bahia. Júnior Tuchê. Inicia o Campeonato Brasileiro com Veloso, Pimentel, Júnior Tuchê, Kleber e Júnior. Isso. Galeano, Rogério, Marquinhos e o Zinho, que tinha retornado, acho que do Japão, Euler, que tinha vindo junto comigo, e aí dividia entre o Viola, que era remanescente, e o Oséias. Aí no meio do Campeonato Brasileiro, o Filipão coloca o Roque Júnior e eu. O Roque era 5, era volante ainda, eu jogava o Roque e o Galeano, e assim começa a montar o time. Fizemos um brasileiro razoável na primeira fase. Fizemos uma segunda fase, que era aquela coisa dos playoffs. Os dois grupos de 4, caímos no grupo com o Santos, o Atlético e o Internacional. Classificamos no grupo, fizemos final com o Vasco, 2-0, que o Vasco, por ter tido uma primeira parte melhor que a nossa, acabou sendo campeão. O que sustenta para ser campeão também, porque desse time que começa em 97, é campeão da América o Veloso, o Júnior, o Kleber, o Galeano, eu, o Rogério e o Zinho. E o Oséias. Então, o que eu tava pensando, Alex, assim, dos meias que a gente viu jogar, puta, você, na época com o Riquelme, foram talvez os mais espetaculares que a gente viu aqui na América Latina, né? Você sempre foi esse cara que já jogava na meia, jogava aquilo, não? E quem que eram tuas referências de futebol? Quando eu vou pro Curitiba, eu jogo de ponta esquerda, aberto, pegava a bola, queria driblar todo mundo e dar a bola pro centroavante. Tanto que quando eu começo a jogar futebol, o primeiro treinador do Curitiba, o professor Miro, ele não me chama pelo nome, ele me apelida de Pachequinho. O Pacheco era o ponto esquerda do time titular do Curitiba. E a família Pacheco tinha uma tradição enorme na BB, no futsal. E quando eu chego no Curitiba aos 9, não tem categoria para eu disputar. Então ele me pega e me leva para o futsal e me apresenta lá como o último dos Pachecos.
E foi muito legal, a história é muito legal porque a família dos Pachecos aceita, o pai aceita, a mãe aceita, os irmãos aceitam, a Michele, que era a irmã, aceita. Então eu sou meio que adotado pela família Pacheco e me torno Pachequinho. Eu viro Alex quando eu chego na equipe principal e encontro o Pacheco original, e já não dá mais, eu recupero a minha identidade. Mas mirim, infantil, eu jogo na ponta esquerda aberto. E quando eu vou pro juvenil, eu tenho um treinador que me puxa pro meio. Ele fala, é um desperdício você jogar aí, eu vou te puxar pro meio. Você só vai ter que perder algumas características que não dá para jogar no meio do ano toda hora. Então esse senhor chamado Cizico, ele me pega durante 2 anos e ele começa a organizar. Na verdade, ele começa a fatiar, a dar uma lapidada na minha forma de jogar. Então eu viro meio ali com 15 anos. Antes disso, eu sou ponta, atacante, lá aberto. E aí dos 15 para frente, eu começo a criar uma característica que ele me pedia de jogar ao contrário da bola, né? A bola ia para a direita, eu caía para a esquerda, a bola ia para a esquerda, eu fugia para a direita. Tanto que aquela coisa, o Alex sonolento, o Alex não participativo, era uma pecha, era um acordo que eu fiz com esse treinador muito jovem, que ele falou, vai valer a pena, só que você vai ter que conviver com isso. Porque quem vê o jogo na televisão, você não está participando, porque o jogo só mostra a bola. E eu era um cara que eu jogava fugindo da bola. A bola estava na direita, eu já ia escapando para a esquerda, para quê? Porque treinado com os meus companheiros, eu sabia que a hora que apertasse ia virar para o lado contrário. E o que eu queria era ter no mínimo 60 centímetros do meu marcador, que era o suficiente para eu tentar fazer alguma coisa. Então eu me torno meio ali com 15 anos com esse treinador e me juvenil. Caramba, você deu uma aula agora com a molecada que vai assistir sobre como se posicionar, se movimentar. Eu, por exemplo, eu fui os entendidos da bola, me apelidaram de Lex Otan, falavam que eu não participava do jogo e para mim eu participava do jogo 100% o tempo todo. Aquilo era combinado com o meu time, aquilo era combinado com quem jogava do meu lado. Eu criei com esse treinador e comprei essa briga, e talvez o treinador que, na verdade 2 treinadores me entenderam de uma maneira espetacular. Uma foi o Vanderlei e outra foi o Zico, porque o próprio Zico fazia algo parecido. Então eu fugia meio que da bola, eu jogava fugindo da bola o tempo todo, para que quando a bola viesse em mim, eu não ficasse carimbando a bola, para que eu desenhasse alguma coisa. Então assim, como o entendimento de quem analisa o jogo às vezes é muito raso, durante muito tempo eu tive que pagar a pecha de que participava pouco. E as tuas referências, assim? As minhas, assim? Molequinho, bem molequinho, novinho, Zico e Sócrates, aí vou crescendo um pouquinho, passo pro Pita, depois do Pita, no mesmo período eu olho muito o Giovani do Vasco. Jogadoraço. Aí começa aquela coisa de campeonato italiano, domingo de manhã, sim. O Silvio Luiz e o Lancelotti. E pô, ali vi Maradona no auge dele no Napoli. Tem um episódio ali no meio da Copa do Brasil que eu queria saber de você. Daquelas coisas, a gente trabalhando, daquelas coisas que a gente não conseguia entender, isso estou falando eu, que o Felipe fazia, teve a Copa do Brasil e teve o Darcy na vida do Palmeiras. Sim. A semifinal contra o Santos, ele entra jogando de titular. Você conseguiu? Como é que você trabalhou com isso? Você entendeu numa boa, no banco, e ele mesmo que tem que jogar? Não, eu sempre entendi na boa a decisão. Eu podia não concordar, mas eu aceitava na boa. Porque assim, eu chego em 97, faço uma primeira fase espetacular, talvez eu tenha sido o melhor jogador do time naquele período. Sim. Entra na fase dos grupos ali do playoff, meu rendimento cai. Eu jogava numa irregularidade grande. Começa o 98 a mesma coisa, inicio bem, vou lá em cima, desço e tal, e a irregularidade continua. Ele traz não só o Darcy, ele traz o Arilson também. Ele traz o Arilson do Grêmio. Nessa leva que vem Paulo Nunes, que vem Rivarola, que vem Arce, vem o Arilson. Então do Grêmio campeão de tudo lá com o Felipe, ele traz acho que 4 ou 5 jogadores. Arce, Paulo, Arilson e Rivarola. 4 jogadores. E eles vêm para disputar a posição comigo, eu sigo jogando, até que chega os momentos decisivos e eu fico fora da decisão na vida do Rio. Graças a Deus eu fico fora, porque o Darcy mete aquele gol de fora que nos leva a decisão.
e eu fico fora da decisão do primeiro jogo do Mineirão. E a minha relação, não digo a minha relação pessoal, mas a minha relação da característica que ele, o Scolari, gostava e daquilo que eu representava, elas eram antagônicas, elas eram muito longe. Então eu tinha que matar um leão por dia, um leão por treino, um leão por jogo, para mostrar para ele que eu tinha importância dentro daquilo que eu sabia render, dentro daquilo que eu poderia fazer. Mas todas as modificações, as substituições, as saídas, eu sempre aceitei. Existia na época o seguinte, o 97 Luxemburgo está no Santos, e ainda existia aquele resquício de que os grandes times do Palmeiras eram acadêmicos. Sim. E a última referência do Palmeiras era o Luxemburgo. Então, quando o Luxemburgo vai para o Corinthians e o Corinthians joga bonito, existia aquela coisa, o Filipão tinha que treinar o Corinthians e o Vanderlei tinha que treinar o Palmeiras. Porque por característica, por aquilo que eles gostam, é o que se encaixa melhor. O Vanderlei transforma o Corinthians e o Felipe transforma a ideia do palmeirense. Mas a gente tem que voltar um pouquinho para 98. Quando 98 surge a Copa Mercosul, que não existia, sim. Ela surge a Mercosul, o Felipe começa a fazer umas escolhas que de início elas são duvidosas. Muito, muito. Por exemplo, eu não estou nos 25 iniciais do Palmeiras, da lista. Olha isso. O Felipe muda no momento final, tanto que o Rogério é campeão da Mercosul de 10 e eu sou campeão de 20. O Felipe faz uma lista ali de 17, 18 e tem lá uns 14, 15 que estão lutando pela vaga, eu entro nessas vagas finais. Começa a competição, eu não existo no time do Palmeiras, eu estou na reserva. A gente acaba ganhando a Mercosul, eu acabo artilheiro da competição, a gente cai num playoff espetacular com o Cruzeiro, de 3 jogos, e que nós estamos classificados com empate, o Miller tira um coelho da cartola, acaba com a... Ele era bom de tirar esses coelhos do cartola. O Miller era cracaço. O Miller tira um coelho da cartola, classifica o Cruzeiro, e a gente entra para 99. Criou-se uma ideia de que o nosso... no Palestra não perdia. Tanto que se você puxar pela memória, quando a gente empata com o Vasco... essa foi uma oitavas de final. Porque o Vasco não disputa a primeira parte, porque o Vasco era o atual campeão, tinha como bônus entrar nas oitavas, e tinha aquela coisa dos clubes do mesmo país se cruzarem. Logo nas oitavas. E nós cruzamos com o Vasco nas oitavas, decidindo em São Januário. Então, quando nós empatamos em São Paulo, 1-1 aqui, criou aquela coisa de putz, o nosso lugar, o nosso ambiente, onde a gente tinha que fazer a coisa acontecer, não aconteceu. Talvez ali, para mim, individualmente, a reversão de história dentro do clube. Que partida você jogou em São Januário? Porque mesmo eu tendo feito um brasileiro bom, participar do razoável da Copa do Brasil e ser o artilheiro e campeão do Mercosul, ainda existia aquela coisa com o Felipe, de sempre sobrar para mim, as críticas eram pesadas em mim, e a coisa se reverte nesse jogo em São Januário. 4-2, você e o Paulo Nunes arrebentaram o São Januário. E a gente começa o jogo, já estamos 1-0 no gol do Luizão, ou seja, aquela coisa que realmente vai ficar de fora. A coisa deslancha, quando começa a acontecer de outra forma e a gente passa. Quem está falando do 99, eu lembro assim, de novo, né, de dentro do campo, eu tenho claro para mim assim, o Bert em campo discutindo com o zagueiro do River para marcar você, ele falou não se puede. Ele falou na hora do escanteio, então, não se puede. Ali vai. Era impossível te marcar naquela noite? A questão não é impossível, a questão é aquilo que eu falei na primeira resposta. Eu saía, qual era a ideia do Felipe de time organizado? Saiu o Zinho pela esquerda, saiu o Rogério pela direita, o César Sampaio vinha por trás e eu centralizava na frente, com o Paulo na direita e o Osés de referência. O River tinha por situação de jogar com 3 zagueiros. Exato, isso. O Sorin era um lateral que não era lateral, que ficava por ali e saía com 3 zagueiros. Ele saiu com 3 zagueiros para quê? Para marcar já o Paulo e o Osés. E ficava um cara comigo. Eu combinei com o Paulo o seguinte, falei, Paulo, eu vou jogar de centroavante. Eu vou jogar de centroavante e quero ver quem é que vai me marcar. Se me marca o volante ou se me marca o zagueiro. Porque eles querem ter um de sobra, vamos tentar tirar a sobra.
Só que o Felipe, por característica, não queria. O Felipe queria que eu viesse jogar aqui onde eu estaria jogando para marcar a saída do River Plate. Talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha feito assim uma desobediência tática no treinador por mais tempo. Sim. Eu sempre desobedeci o treinador, mas assim, por 10 minutos, pô, vou lá voltar a fazer a minha, porque sempre sobrava para mim. E era assim, por exemplo, se você olhar a campanha do Palmeiras de 97 a 99, 90% dos jogos eu fui substituído. Pra quê? Ou pra fechar. Você pode olhar lá as escalações. Sim. No meu lugar, ou entrava o Thiago Silva, que era o volante, ou o Galeno ou eu. Exato. Era o Euler pra abrir, pra puxar um terceiro atacante, ou era o Galeno ou o Thiago pra fechar. E eu nesse dia, eu falei, pô, e o Felipe gritando comigo, que volta, que vem, e eu, pô, o estádio lotado, não tava nem ouvindo. A primeira bola, na bola combinada, se você perceber, eu saio da direita para a esquerda, a bola está na esquerda, eu estou na direita, eu estou fugindo da bola, o volante está me procurando, a hora que ele balança a cabeça para me procurar, eu saio nas costas dele e o Zinho vem. Quando o Zinho vem, o Berizzo, que é o líbero, ele ia agora. Nessa da dúvida, eu já controlei a bola, quando ele sai atrasado eu já ajeitei, já fiz o gol. Então, na jogada que a gente imaginou, o Paulo Nunes e eu, sai o primeiro gol. Só que o que acontece? Que seria o contrário. Se eu tô aqui e o Zinho, que tem a bola aqui, faz o normal, entrega pro César Sampaio, acabou. O Alex não participou do jogo. Era assim que os caras analisavam. É muito raso. Não, a análise ela se torna rasa em cima disso. Porque quando eu faço isso o jogo todo. Se o Zinho não me acha, eu não participo do jogo. Você deu uma aula tática aqui. Eu não participo do jogo. O Zinho entrega pro Rogério, o Zinho entrega pro Júnior e eu tô lá. O meia tá lá igual um bobo. Quando o Zinho entrega, eu passo a participar do jogo, só que eu passo a participar do jogo com espaço. O volante me procurando, o Bert me procurando, cadê esse cara? E o Berizzo na dúvida. Não chegava. Tanto que eles passam a discutir o tempo todo. Exato. E o tempo todo que eles estão discutindo, eu tô passeando no campo. Só que é um dia que eu passeio e a coisa funciona. Então quando a coisa funciona, pô, o Alex jogou pra caramba. Se a coisa não funciona, tá vendo? O Alex tá dormindo em campo, não participa. Então tem essas nuances no jogo que é do futebol. Quer dizer, deu uma aula tática aqui de como funcionam as coisas. Olha os jogadores que nós estamos falando, Berizzo, que é um baita técnico. Não é? O volante que não achou é o Astrada. Era o Astrada. Joga porcaria nenhuma, partida que era uma grande, mas bom treinador. Tô prestando atenção na Alex aqui, viajando aqui, porque a inteligência tática dentro de campo. Eu acho que isso também, porque você olhava o jogo ali e você pensava, não, vamos fazer. Você tava ali vendo o jogo. Eu, por exemplo, quando as pessoas falam assim, o Alex não participava do jogo, ou o Alex não sua. Aqui, ó, jogar da forma como eu jogava, às vezes cansava mais do que alguém que corresse o tempo todo. Sim, perfeito. Porque eu ficava o tempo todo analisando, ver o que eu poderia fazer para evitar o time adversário de jogar e o que eu poderia fazer para que eu jogasse. Eu, por exemplo, quando enfrentava o Corinthians, e você pode ver os meus números contra o Corinthians, são números ótimos, porque o que eu mais queria, e eu comprava uma aposta, porque você dá a bola pro Rincon e pro Vampeta, é loucura, porque os caras jogavam muita bola. Só que eu pensava o seguinte, 10 bolas pro Vampeta e o Rincon, eu preciso de uma. Eles vão precisar de 10, porque para eles passarem, eles vão ter uma parede de no mínimo 7. Eu vou ter uma parede, caso eles passem, de 3 ou 4. 3 ou 4 sou eu, Evair, Oséias, eu, Evair, Paulo, eu, Oséias, Paulo. Dá pra gente comprometer mais os caras. Então o que eu mais fazia, e talvez fosse a maior briga entre o Fred e o Rincon, era dar liberdade para os caras jogar. Só que o que você ouve, por exemplo, quando você sai de um jogo desse e perde, e o Vampeta foi o melhor jogador em campo, o Alex não marcou o Vampeta. Que é normal, porque o que o cara lá de cima tá vendo? Tá vendo o Vampeta jogar e tá vendo eu, tá vendo que eu tô passeando nas costas do Vampeta. Às vezes que eu passeio nas costas do Vampeta e tem uma escapada e eu ganhei o duelo com o Vampeta. Às vezes em que eu tô flutuando e essa bola não chega ou eu não consigo levá-la lá na frente, quem ganhou o duelo é o Vampeta.
Então a discussão ficava nessa, o Alex não participou, o Alex fez pouca coisa, mas eu ficava o tempo todo matutando o que eu poderia fazer. Por que 2003 no Cruzeiro é tão espetacular aos olhos de todos e diferente um pouco do Palmeiras? Porque o treinador que eu tinha no Cruzeiro era um treinador que escondia todos os meus defeitos, que era o Luxemburgo. Você não marca, você não participa e tal, então você vem até aqui, só que a partir daqui você tem que resolver o meu problema. E daqui para trás eu resolvo o teu. Um acordo. Um acordo de cavaleiros. Cavaleiros, ó. E a coisa funciona, ele vai embora. Funcionou bem, né? Mas por quê? O que acontece nessa história? Eu sou um jogador de uma característica que tem um treinador que enxerga o jogo da mesma forma que eu. A outra forma era eu jogando da minha maneira, com um treinador que era o Scolari, vendo o jogo antagônico àquilo que eu vi. Então eu tinha que modificar algumas coisas dele, eu tinha que modificar algumas coisas minhas para a gente se encontrar no meio do caminho, para que eu pudesse jogar. Essa análise são poucos que tem. Eu acho que isso também batia um pouco em conflito com alguns treinadores. O que eu mais sofri é que, por exemplo, quando o treinador me passava uma função, a primeira pergunta que eu fazia para ele era por quê? E eu ouvi sempre uma resposta porque eu quero, porque eu sou treinador. Então tudo bem, você quer, eu aceito a hierarquia, vamos embora. Só que aquilo ficava matutando na minha cabeça. Só ele querer sem me convencer, não serve. Não, porque eu posso dar mais, eu posso dar mais para esse time. Sim. Eu posso oferecer mais para esse time jogando de uma outra forma. Com o Zico você não teve esse problema? Com o Zico eu tive vários problemas que foram solucionados nessas discussões. Né? Eu falava, tá, mas por que não? Porque funciona assim, porque se você tiver um metro para cá, a bola vai sobrar para você. Jogador bom, a gente brinca sempre o seguinte, jogador bom joga pelado. Joga pelada, se vira. O amigo chama para ir ali na várzea, o cara vai jogar descalço na areia. Ele vai encontrar soluções. O cara vai jogar no terrão, o cara vai jogar na grama alta. O jogador de futebol talvez não jogue pelado. Por quê? Porque ele corre, ele vibra, ele posiciona bem, mas às vezes que a bola chega nele, talvez ele tenha alguma dificuldade. Na rua, você pegava o cara e falava assim, pô, eu tenho que passar pelo cara, você tentava passar. Hoje em dia, qual é a primeira do cara? O cara controla e vou achar um companheiro. Às vezes o companheiro dele tá pra trás. Às vezes o companheiro dele tá pra trás. O gol tá ali, pertinho. Vou 1 para 1, vou passar do cara, vou quebrar uma linha. Ah, não posso. Vou tocar essa bola para trás. Aí se organiza tudo. Então, assim, quando eu brinco dessa coisa, eu tenho muito isso. Na minha época eu tinha muito isso. Vamos fazer o rachão, não vale nada. Só vale o sarro, só vale a brincadeira. Põe 2 caras lá para escolher. A gente já falava, não escolhe aquele cara ali, porque ele não sabe jogar bola, não. Deixa ele para lá. Vamos escolher só quem sabe jogar. E lembrando um pouco da história do... Eu queria ter visto o Alex nas Copas. E aí eu lembro do Calazans, quando ele solta aquela frase, se a Copa não teve o Alex, azar dela, sabe? Mas você sente... Hoje não. Não, hoje não. Na época sim, hoje não. Até porque assim, eu entendo seleção brasileira e sempre entendi isso, que não são os melhores, são a opção do treinador, a escolha do treinador. Sim. Sempre, desde sempre. E, por exemplo, se você pega a Copa de 2002... excetuando o Ronaldo, que era o fenômeno, os outros atacantes, ninguém joga mais que o Romário. Isso ninguém vai discutir. Sim. O Romário não vai à Copa não porque ele é ruim, porque ele está pior que os outros atacantes. Ele não vai à Copa por uma opção do treinador. E assim como existem outros jogadores que na época o Felipe opta por levar jogadores da preferência dele. E o mesmo passa comigo em 2006. Em 2006 eu não chego em cima dessa conversa que eu tive com o Parreira. Por exemplo, em 2005 o Brasil é campeão da Copa das Confederações, eu estou no grupo. Eu sou cortado na Alemanha devido a uma lesão, senão eu teria sido campeão junto porque eu estava convocado. No meu lugar, acho que foi o Júlio Batista, se eu não estou enganado. Mas quem seria campeão seria eu, porque eu estava no grupo. E ainda jogo as eliminatórias todas. E nessa Copa das Confederações surge o tal do quadrado mágico, que é o Kaká e o Ronaldo pelos lados, o Adriano e o Ronaldo, 2 monstros lá na frente. Então talvez eu pudesse participar sendo uma variação para jogar por dentro. Mas eu estava ali no gol. Eu tive uma história que... Aí foi quando realmente eu parei com essa história de me imaginar na seleção brasileira. O Dunga sumiu.
que aí já é o trabalho para a Copa de 2010. O Dunga vai ver um jogo na Turquia, o Beşiktaş e Fenerbahçe. A minha comissão era toda brasileira, era Zico, o irmão dele, Moraci Santana. O Zico tem uma conversa boa com o Jorginho, que era o auxiliar, e o Jorge e o Zico assim, porque o Jorginho chega no Flamengo menino com o Zico em fim de carreira. E o Zico fala comigo na semana, ó, o Dunga e o Jorginho vão ver o jogo e tal. Eu falei, cara, você acha que eu tenho chance? Porra, olha e tal, veja. Eu, pô, tô jogando bem, mas ninguém olha aqui, não, eles vão olhar, estão olhando. Acaba o jogo, 2-1 pra nós, eu faço os 2 gols, jogo bem pra caramba, na terça-feira sai a convocação que eu vou com o Bobô. Fui tomar um vinho com o Zico vira pra mim e fala o seguinte, Alex, a história que tem é que dentro da CBF você pediu para não ser mais convocado. Quer dizer, vamos beber vinho, vamos esquecer o resto. Esse tipo de conversa eu nunca tive, não tenho contato com ninguém na CBF. Então ali eu falei, pô, se eu tô jogando bem na Champions, nosso time tá legal na Champions, o treinador acabou de ver um clássico pesado na casa do adversário, do qual eu sou o dono do jogo, e ele convoca o centroavante do time adversário, que é o Bobô. Nada contra o Bobô, não por isso, que também estava jogando bem naquele período. Ali eu falei, se um dia eu imaginei jogar na seleção brasileira, ela ficou para trás. Após essa comunicação, acho que não tem mais chance. Eu penso o seguinte, se o Djalma não jogou a Copa, eu não ter jogado a Copa, passa de uma maneira. Antes da última pergunta, eu vou encerrar minha parte. Eu vou dizer para você o seguinte, uma história muito pessoal minha, né? Em 97, que é o ano que eu perdi meu pai, eu me lembro que a última vez que eu falei com meu pai foi numa quarta-feira, jogava Palmeiras e Paraná, né? O Palmeiras jogou muito mal, o Campeonato Brasileiro, então acho que empatou 1-1. E essa foi a última conversa que eu tive com meu pai. Eu estava mal, meu pai, eu sabia que eu ia perder meu pai. Não é? Eu lembro que naquela conversa dura de hospital, eu não estava conseguindo falar, e ele brigou comigo, ele falou, levanta a cabeça. Você acha que eu tenho condições de ficar triste na minha situação? E tal, e nessa discussão, eu lembro que ele me chacoalhou e falou o seguinte, ele falou, olha, aconteça o que acontecer aqui, vá fazer o que nós mais gostamos de fazer junto, vai no Parque Antártica, vê um jogo do Palmeiras, abraça lá algum desconhecido, que futebol serve para isso, e procura ficar bem, aí você volta para me ver que você não está legal. E dali eu não voltei. Meu pai, ele falece, eu enterro meu pai na sexta-feira, lembrei que eu prometi para ele, que eu ia no Parque Antártica. Eu fui no domingo no Palmeiras e Grêmio, 97, que se não me engano foi 5-0, você arrebentou com o jogo. Sim. E eu me recordo que naquele jogo eu não gritei gol em instante algum. Chorei muito, mas chorei de muita alegria de ver você jogar. Então, de certa forma, assim, muito do sofrimento que eu tive, você me ajudou a abrandar. Obrigado. Quando você parou de jogar, eu pensei assim, eu não vi a Renascença, não vi o Tiziano, não vi Michelangelo, mas eu vi você jogando bola. Que isso, e lembrei de tudo isso. Eu falei, olha, você foi o cara que abrandou meu sofrimento um dia. Você me deu uma alegria que eu não teria naturalmente. E você me fez viver uma fase que eu não imaginei viver, que é a Renascença, né? Você é um jogador da Renascença. Então eu não tive a oportunidade de dizer isso, nem profissionalmente, porque o nosso dia ali é muito corrido, mas agora nessa situação pelo Museu da Pelada, o que eu mais quero te dizer, além da entrevista, é te agradecer por tudo isso que eu vivi, por tudo que você me ajudou. Muito obrigado, Alex. Não sei o que te falar. Eu te agradeço. Realmente uma honra. Eu queria perguntar para você, né, questão do São Palmeirense nem clubista, saber como que foi fazer aquele gol no Rogério Ceni. Aquilo ali mudou, tipo, eu e meus amigos corintianos, a gente debate e tal, mudou praticamente o rumo do futebol depois, porque Palmeiras depois caiu, dói, um monte de coisa. Sim, para mim é super marcante. Hoje eu estou na imprensa e quando me perguntam, eu tomo um certo cuidado. É algo que eu já acreditava que não tinha e algo que eu sabia que a imprensa é o trabalho da imprensa, não questiono isso, mas a imprensa sempre carrega para um lado daquilo que ele acha. Aquele Rio-São Paulo, a gente tinha um time em dificuldades absurdas. A gente ganhar do Americano em Campos era uma briga, o São Paulo ia, tocava 5-6. O São Paulo pegava o Corinthians e ganhava, a gente pegava o Corinthians e se arrastava. E aquele dia era a história do seguinte, que o São Paulo vai para o Morumbi e vai golear o Palmeiras. E nós fomos concentrando no Sport TV e o Luxemburgo fazer um trabalho de que colocar para nós de que era possível igualar o jogo. E igualando o jogo,
qualidade de um ou de outro poderia fazer a diferença. E aquele dia foi legal porque o São Paulo menosprezou a gente, né? Os jogadores de São Paulo acreditou no que a imprensa trabalhou. Acreditou que, nós vamos ganhar a hora que nós quiséssemos. E quando eles acordam, tá 2-0. Quando eles reagem, sai o meu gol. E o meu gol é pra... Porque quando o adversário olha pra você e tem que bater palma do que ele viu, você fala, podemos acabar o jogo. E pra mim, porque, por exemplo, a partida é tão boa da minha parte e ela se torna tão pequena diante do gol que as pessoas acabam esquecendo do resto do jogo. O jogo eu joguei muito bem. O último gol, que é o gol decisivo do Arce, eu sofro a penalidade com o Rogério, eu participo do primeiro gol do Magrão. Então é uma partida assim espetacular. Agora, a plasticidade do gol, a forma como foi o gol e o principal, o que veio depois, torna o gol um negócio assustador. Porque, por exemplo, de novo volta o Filipão, saiu a convocação na semana, o Felipe não me convoca. E ao invés de ele fugir da pergunta, ele questiona a pergunta do cara que perguntou por que não tinha ido. O Palmeiras passa a não perder mais pro São Paulo. Aí na sequência vem um estádio novo, vem o Robinho que é um amigo meu e faz 2 gols no Rogério. Quer dizer, o gol foi tomando um... E tem uma coisa que, por exemplo, o Oscar Ulisses narrou bem como sempre, o Nilson César narrou bem como sempre, mas na narração do Silvério tomou um negócio... a proporção foi maior. Ele domina, rompe a linha fora do campo, Arce passa para a direita, por dentro vem Itamar, vem Christian também, ele tocou para ele, Christian de primeira para Alex, dominou, fintou, que golaço, e bateu, fintou, goleiro, e que golaço! Então isso tudo fez com que um gol que realmente foi muito bonito, ele tomasse uma... É uma pena que aquele jogo não valia nada em termos de competição, era um jogo da fase ainda inicial. Mas é algo que... Vou falando bastante depois. Hoje nós estamos em 2019, são 17 anos. E eu acredito que vai... Foram 16 anos de tabu no Morumbi sem conseguir ganhar nada com esse gol. Acredito que vai ficar falando desse gol aí durante um bom tempo devido a tudo isso que passei ao lado do jogo. Tá certo. Vamos encerrar então. Queria agradecer ao Acaso. Né? O Acaso tá aqui, ó. O Acaso é o cara que ajudou a gente a... Reencontrando a casa aqui depois de umas aventuras que a gente passou. Com o Maradona. Aí, tá aí o Acaso, ó. A Isa vai assumir aqui. E agradecer ao Alex. E, poxa, Alex, eu não sou palmeirense, sou flamenguista aqui, sou da Universidade do Chile. Eu sou chileno. E eu lembro que lá no Chile, quando eu ia pra lá algumas vezes, eu falava do Alex pra galera lá e o pessoal te conhecia muito, também ficava maravilhado. E tem, só para encerrar, te dizer que tem 2 histórias com você que são espetaculares, que o gol que ele comentou, eu assisti esse gol debaixo do viaduto com moradores de rua. Sim. E a galera falou ali, vibrando, se sentindo, falando, caralho, esse cara. E a outra que eu lembro, quando você não foi convocado para a Copa, tinha um carroceiro que ele falou para mim assim, falou, caralho, quem foi o burro que não levou esse cara para a seleção? Então, eu vi a sensação de pessoas muito pobres terem alegria com você e acho que isso não tem preço. E te agradecer pela humildade, agradecer pela recepção e dizer que, putz, tomara que nasça um outro Alex aí, que a gente tá órfão, né? Os caras que pensam o jogo dentro e fora de campo ainda. Eu que agradeço e estou aí sempre à disposição e o canal de vocês tenha sucesso que realmente é merecido. Obrigado. Valeu, gente. Valeu.